Na última sexta-feira, o sistema do Ministério da Saúde sofreu um ataque de hackers e vários serviços ficaram indisponíveis. O Conect SUS, onde são lançados os dados da vacinação de toda a população, ainda está fora do ar. O ministro da Saúde disse que a situação deve se normalizar até amanhã. Mas o que leva um sistema, como o do governo federal, a ser invadido dessa forma? É o que a gente vai saber agora, ouvindo o advogado especialista em crimes virtuais, Herbert Emílio Araújo Lopes. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Ordevar. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A pergunta que a gente faz, é normal um sistema tão grande como esse do Ministério da Saúde ser invadido? Ordevar, normal não podemos dizer que é, mas que tem ocorrido de forma corriqueira, sim. No ano passado, se não me falha a memória, tivemos também ali uma invasão ao sistema do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E recentemente também tivemos uma invasão a um grande conglomerado de hospitais aqui do nosso estado. O que a gente tem chamado hoje esse tipo de ação de hackers de ransomware. O que é isso, esse ransomware? Eles cometem o sequestro de dados, principalmente do Conecta SUS, que são dados sensíveis, chamados hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados, e ali eles requerem, na maioria das vezes, um valor de um resgate para devolverem esses dados sensíveis. Isso tem se tornado algo típico e que não deveria. Agora, esse sistema, eu queria saber do senhor, isso demonstra fragilidade? Tem como colocar um sistema mais seguro para evitar esse tipo de ataque? Sim, isso demonstra uma fragilidade imensa, não só no nosso governo, mas não só aqui no Brasil, mas há 2 anos atrás, inclusive, Ordevar, antes mesmo da pandemia, ministrei uma palestra na Jornada Jurídica de Direito, aqui do curso de Direito União Evangélica, Anápolis, e lá eu falava que, em uma nota lançada pela Kaspersky, aquela empresa de softwares voltada à proteção digital, que o Brasil é um dos maiores países que sofre invasão cibernética. Eles lançaram uma média à época que a cada 8 segundos um brasileiro tem um dado sequestrado, um dado privado ali que foi hackeado. Então é algo que nós devemos melhorar, sim. Até comentava mais cedo com alguns colegas que isso não é algo que deveria ser comum e se tornar banal, pelo contrário. Então, nós devemos estar atentos a essas situações e cobrar ali dos nossos governantes uma situação que melhore, porque afinal são as nossas informações que estão em jogo. Pois é, eu queria saber do senhor, por essa demora em voltar ao normal, pode ser que eles já tenham pedido dinheiro para devolver esses dados? Pode ser que sim. E é um mecanismo muito complexo, que eu falo que hoje essa área do direito cibernético não depende somente de mim, que sou um advogado, mas eu dependo também hoje de uma área técnica específica, por exemplo, um suporte TI que seja muito bom. Então, dentro hoje desse conglomerado, dessa nova forma de agir, nós precisamos então de profissionais adequados e muito bons na área para que possam aí, ter uma solução o mais rápido possível, mas não é tão simples não. A coisa é bem complexa. Então, se até hoje não voltou, é porque, como eu te disse, essa situação do ransomware, eles criam uma questão criptográfica que complica muito. E aí, o próprio servidor não tem acesso ao seu banco de dados. É como se você não tivesse acesso ao seu computador, mesmo lançando a sua senha. Ou seja, alguém alterou a sua senha. Como descobri-la agora? Esse é o problema. Pois é, eu tenho uma curiosidade, não sei se o senhor tem essa informação. Por exemplo, num caso como esse, vários dados, vários terabytes, né? Inclusive teve um grupo que assumiu isso aí. Qual que seriam os valores, normalmente, que eles chegam a pedir pelo sequestro desses dados? Bom, depende do que eles têm, né? E os numerários são geralmente numerários exagerados mesmo. Então, como é um banco de dados hoje cadastrado e que tem vindo à tona dessa situação do passaporte vacinal, né? Muitas capitais ou algumas cidades têm exigido para que adentrar em algum espaço público ou em algum evento, que se apresente o cartão de vacina, então tem uma moeda de valor hoje muito alta. O senhor tem ideia de quanto? Mais Nem ou menos? imagino. Nem imagina, Nem né? imagino. Agora, em Não. outras situações, o senhor já acompanhou também outros dados que foram hackeados e que realmente as pessoas tiveram que pagar? Sim, um caso que ocorreu aqui no estado de Goiás, os sequestradores pediram cerca de R$ 1 milhão, o dono do estabelecimento chegou a depositar 50 mil e ele tinha uma equipe muito boa ali de TI que deu suporte e conseguiu resgatar de volta os dados, que também eram dados sensíveis voltados ali à empresa que ele tinha voltado a direito
aí questão de dados sensíveis. Então, ele conseguiu resgatar, mas foi uma equipe muito boa que ele contratou e não teve esse prejuízo milionário. A polícia tem informação, doutor, de onde partiriam esses ataques, se seriam aqui do Brasil, se seriam de fora do país? Perdevar, é uma situação que, para rastrear, é muito complexa, porque eles se utilizam do que a gente chama de links, me fale o nome da memória agora, o nome agora correto, o nome técnico, mas são links flutuantes, vamos dizer assim, em que eu não consigo achar um IP fixo. Então, pode até rastrear, ou eles podem fazer o pior ainda, Jordevar. Eles podem, por exemplo, adentrar numa rede de internet da sua casa, por exemplo, utilizar dela, no rastreio, então, daquele IP, cair ali na sua casa via Polícia Federal e falar, olha, aqui que está apontando o local, objeto do IP. Mas eu não sei nem fazer isso. Pois é, então você também foi uma vítima dessa situação do hacker. Então é algo muito complexo hoje, dentro dessa questão do direito cibernético, em que nós devemos ter um sério cuidado em relação a isso e saber se a legislação que nós temos hoje no país também está pronta para isso, né? Doutor, lá estão meus dados, dados do senhor, da população brasileira como um todo, não é? E realmente, o que a população pode fazer numa situação como essa? Porque são os nossos dados que foram levados por esses bandidos, né? São os nossos dados que estão sendo violados. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo junto com um aluno, em que nós estamos publicando aí sobre a LGPD no direito médico, e nós vemos a importância que é o banco de dados do SUS. Até em tempos remotos, nós discutimos a questão da venda do banco de dados do DataPrev e do Serpro, porque a Serpro é que mantém essas informações nossas, e à época o governo queria vendê-los. Aí se nós pensamos o seguinte, se o governo, que é o dono dessas informações, digamos assim, não está conseguindo manter isso, imagina uma empresa privada, será que ela conseguiria? Então é algo bem complexo. E nesse aspecto, quando nós pensamos nos nossos dados, é algo extremamente valioso, porque ali das informações das vacinas que nós tomamos, dos remédios que nós pegamos, por exemplo, em postos de saúde, todas as informações de atendimentos e postos de saúde do SUS está ali no Conecta SUS. Verdade. Doutor, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Agradeço. Boa noite, obrigado.